Missão Evangélica Local. Audiobook. Protocolo de Crescimento Eclesiástico para Igrejas Cristãs. E disse-lhes: Ide por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Levi Hadai, Livros. Prefácio. Esse projeto nasceu de um sonho em melhorar uma ferramenta já existente e aplicar de um modo totalmente diferente. Caracterizado basicamente por um surgimento de missão urbana e interna, esse protocolo não tem o objetivo de tomar o lugar dos missionários externos, que estão em lugares inóspitos levando a palavra de Deus, e que são sustentados pela igreja. Esse projeto de missão evangélica local não deve jamais ser financiado por essa verba. Apesar dele se encaixar como missão interna, não podemos deixar de amparar missionários externos. Esse projeto foi elaborado e executado pelo corpo da igreja, ou seja, cada membro vai contribuir de certa forma. E como ele funciona? O projeto consiste na atuação da igreja em realizar em um local, ou um hotel, ou um espaço rural, uma imersão total de 3 dias de palavras, orações e moveres espirituais, com um único e exclusivo princípio e objetivo: ganhar pessoas para Cristo, porém sem o direcionamento celular ou o culto familiar. Não tem isso. Seguindo a tradição normal da igreja de confraternização e de comunhão dentro da igreja, deixando o discipulado para os presbíteros e pastores, ou de acordo com a normativa da igreja. Contudo, o que diferencia esse projeto e o faz sublime na atuação do Espírito Santo de Deus é a sua execução, que é totalmente diferente do modelo já conhecido. A grande peculiaridade de todo esse mover está no fato de que toda a igreja precisa participar. Então teremos um corpo de Cristo que entende que a missão, ou ID, pode ser feita em seu próprio local de comunhão. Os pilares, como oração, jejum, consagração, louvor, leitura da palavra, são as ferramentas mais usadas por todo o corpo da igreja. Esse projeto tem a finalidade de colocar todos os responsáveis na atuação do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Abençoe e incentive esse projeto. Não deixe esse livro jogado ou parado. Repasse, compartilhe e sempre dê a glória para o Espírito Santo de Deus. Todo esse mover foi desenvolvido através de muita luta espiritual, levantes do inimigo, para frear o avanço dessa ferramenta de missão. Foram dias terríveis, contudo sabemos que o maior de tudo e de todos é Cristo Jesus. E se disso tudo, se de todo esse projeto uma só pessoa se converter, então todo o esforço empregado sofridamente valeu muito a pena. Valorize essa oportunidade que está tendo de ler esse protocolo, leia até o fim e deixe que o Espírito Santo de Deus te revele e confirme o caminho certo a se tornar. Deus te abençoe. Capítulo 1. Entendendo o projeto Missão Evangélica Local. O objetivo: ganhar pessoas para Cristo, fazendo evangelismo. O modo: imersão de 3 dias, sexta-feira à noite, sábado e domingo pela manhã. Não é uma visão celular. Não é acampamento recreativo. Apesar de ter o estilo do O Encontro, as ministrações e eventos são diferentes. A igreja precisa treinar com antecedência seus membros que ajudarão na imersão. Não pode ser cobrado. Cada membro da igreja deve custear com antecedência a pessoa participante, que não conhece a Cristo ou que está desviada, ou desviado dos caminhos de Deus. Recomenda-se fazer o evento 2 vezes ao ano, em julho ou janeiro. A filosofia central que deve ser passada para os membros da igreja é a seguinte: o evento é de caráter missionário. Cada membro precisa orar, jejuar e consagrar por uma pessoa que não é evangélica, ou que não se batizou, ou que está desviada, com o intuito de levá-la na imersão.
Inclusive, os custos financeiros devem ser supridos por esse membro. Por isso, a programação de 2 vezes por ano deixa todas essas demandas organizadas e não pesadas para os membros. Se a dificuldade financeira for muita, então que se faça 1 vez por ano. A ideia central da imersão é impactar e transformar a vida dos que estão necessitados sem Cristo. Os treinamentos dos membros que irão ajudar devem ser executados na igreja, com antecedência e periodicamente para que os participantes sejam impactados. A imersão de 3 dias tem que ser caracterizada pelo sorriso, solicitude e amor dada por todos os membros que estarão ajudando. Tratar cada participante como se estivesse tratando Jesus Cristo. Esse tem que ser o tema. Para que o participante se sinta constrangido de tanto amor recebido e entenda como é o amor fraternal do corpo de Cristo. Capítulo 2. Programação cronológica. Tópico 1. Ideia. Explicar a visão do evento para os membros da igreja. A imersão está amparada por um mover de missão, onde cada membro vai se dedicar em levar uma pessoa que não é evangélica, não batizada ou que está desviada. Se a igreja já custeia um missionário ou tem uma coleta específica para missões, note que esse procedimento não visa substituir a missão já existente, e sim visa agregar e somar, como um modelo de missão urbana, local, onde cada membro pode se sentir realizado em cumprir o ID de Cristo. E deste modo o crescimento da igreja será uma consequência. Tópico 2. Treinamento. Os membros da igreja terão que passar por treinamentos. Haverá 3 setores: pregadores, intercessores e auxiliares. Sempre com a filosofia do sorrir e tratar bem todos os participantes. Logo mais veremos as características de cada um. Tópico 3. O evento. Necessário ser em uma chácara ou sítio adequado, ou hotel fechado que não tenha televisão nos quartos. Tópico 4. Se o evento for em um hotel, não haverá necessidade do terceiro setor, os auxiliares. Tópico 5. O segundo setor, que é a equipe de intercessão, membros da igreja precisam ser escolhidos, devem estar se consagrando em jejum coletivo por 4 meses e intensificar esse jejum e essa consagração 21 dias antes do evento. No local do evento haverá um quarto, um espaço de oração, com escala de oração de 1 hora para cada intercessor. Ou seja, por 1 hora, um intercessor deve, dentro deste quartinho ou lugar, ficar orando pelas necessidades apresentadas. Assim, os 3 dias do evento serão repletos de orações sem cessar. Tópico 6. As mulheres sentarão de um lado e os homens de outro. Os alojamentos ou quartos também devem ser separados por homem e mulher. Deverá ter pacto de silêncio por todos, ajudando na vigilância espiritual de todos. E os celulares precisam ser desligados. Tópico 7. O primeiro setor, que são os pregadores, serão compostos por membros da igreja. Deverão estar também em consagração e jejum por 4 meses antes do evento e intensificar essa consagração 21 dias antes, preparando a ministração. Tópico 8. Sorrir e tratar bem com acolhimento deve ser a característica central de cada setor, principalmente dos intercessores e auxiliares. Tópico 9. Cada setor deve ter um líder, deliberado pelo pastor ou líder religioso, que deve ser humilde e compromissado com a missão. Tópico 10. Cada membro da igreja, mesmo que não estiver ajudando no evento, deverá ir na parte da tarde do sábado para ajudar na imersão. Eles deverão, por 4 meses, se consagrar e 21 dias antes intensificar essa consagração. Serão obrigados a cursarem um curso de ética pastoral em aconselhamento cristão. Homem
se confessa com homem, mulher se confessa com mulher. Logo mais explicaremos com mais detalhes. Tópico 11. As músicas deverão ser escolhidas por revelação pela equipe de louvor, que está dentro do setor dos auxiliares. Mas essas músicas deverão ser aprovadas com antecedência pelo setor de intercessão, dias antes do evento. Interessante priorizar músicas antigas ou desconhecidas, para que sejam impactantes. Algo novo e único, para se lembrar o resto da vida. Para quem estiver participando da imersão, se lembrar e se impactar. Pois todo ser humano, quando escuta uma música pela primeira vez, tende a selar aquele sentimento com a música que está ouvindo. Isso impacta e contribui para o mover do Espírito Santo. Priorize as músicas da saudosa pastora Cássia Rezende, que estão nos nossos veículos de comunicações Levi Radai Livros. Tópico 12. Cronograma. Na sexta-feira, às 19 horas, saída da igreja. 20 horas, chegada no evento. Das 20 às 22 horas, primeira ministração. Amor e onisciência de Deus. Das 22 às 23, jantar. Segundo dia, sábado, 6 horas, despertar dos participantes. Das 6h30 às 8h30, ministração, cruz e arrependimento. Das 8h30 às 9h30, café da manhã. Das 9h30 ao meio-dia, ou meio-dia e 30, ministração, identidade e propósito de vida. Do meio-dia e meio às 14h30, o almoço. Das 14h30 às 15h30, quarta ministração, cura interior. Das 15h30 às 18h, a sessão do confessionário, onde cada participante vai se confessar com alguém, com algum membro da igreja. 18 às 19h30, jantar. 19h30 às 21h30, quinta ministração, quebra de maldição e o teatro. 21h30 às 22h, desbloqueio da fogueira. Terceiro dia, no domingo, 6 horas da manhã, despertar dos participantes. Das 6h30 às 8h, ministração, batismo com o Espírito Santo. Das 8 às 8h30, café da manhã. Das 8h30 às 9h30, ministração, um novo caminhar. Cristo, uma nova família. Das 9h30 às 10h30, batismo nas águas. Das 10h30 às 11h, encerramento e a entrega dos presentes. E às 11h30, a volta para a igreja. Logo, no domingo à noite, culto pós-imersão. Características de cada setor que irá operar nesse evento. Pregadores. Eles têm a função de ministrar a palavra de Deus mediante ao tema proposto do cronograma. Quem pode ser integrante? Um membro da igreja. Prioridade para os pastores, presbíteros, diáconos, líderes dos setores. Líderes dos setores de casal, de jovem, do grupo de oração, da escola bíblica dominical, enfim. E membros batizados que possuem o dom e talento nesta área. Evitar pessoas de outras igrejas. Nesse projeto, a valorização do corpo da igreja é fundamental. Intercessores. Têm a função de orar e consagrar por tudo e todos. Devem liderar todo o setor do evento no âmbito da espiritualidade, com oração e jejum. Ajudar em cada ministração dando suporte espiritual em oração. Os integrantes. O líder deverá ser uma pessoa de oração que tenha confiança do pastor e demonstre bom exemplo para toda a igreja. Participantes. Prioridade para os pastores, presbíteros, diáconos e líderes dos setores e membros batizados que possuem o dom e o talento nesta área. Evitar pessoas de outras igrejas, pois esse projeto tende à valorização do corpo da igreja. Auxiliares. Tem a função de contribuir com todo o apoio logístico e operacional da imersão. Exemplo, limpeza dos banheiros, dos quartos, de outros lugares,
ajuda na cozinha, na preparação dos alimentos. Se a imersão for em um hotel que já preste esse serviço, então não há necessidade de tantos auxiliares, entende? Quem pode ser integrante? Um membro da igreja. O líder deve ser alguém de confiança do pastor, que seja membro e que demonstre bom exemplo para toda a igreja. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes dos setores e membros batizados que possuem dom e talento nessa área podem e devem participar. Evitar pessoas de outras igrejas, pois nesse projeto a valorização do corpo da igreja é fundamental. Confessionários. No sábado à tarde da imersão haverá um momento que cada participante deverá se confessar e contar a sua história de vida para um membro da igreja. Então, cada membro da igreja deve se deslocar para o evento neste horário, a fim de contribuir e suprir toda a demanda para que todos sejam atendidos. Interessante ressaltar que todos devem passar por um curso de ética e aconselhamento pastoral. Homem escuta homem, mulher escuta mulher. Quem pode ser integrante? Membro da igreja. O líder deve ser alguém de confiança do pastor, que seja membro e que demonstre bom exemplo para toda a igreja. Prioridades: pastores, presbíteros, diáconos, líderes dos setores e membros batizados que possuem dom e talento nessa área. Evitar pessoas de outras igrejas. Nesse projeto, a valorização do corpo da igreja é fundamental. Capítulo 3. Passo a passo do cronograma. Tópico 1. Início. Explicar a visão para a igreja. O primeiro passo de tudo é explicar para a diretoria da igreja essa visão e em seguida para todo o corpo da igreja. É interessante delegar funções para que tudo seja estruturado. Então, nesse sentido, a primeira delas é levantar um tesoureiro, um membro da igreja que seja bom administrador, íntegro na sociedade, que possui preparo profissional com finanças, para que ele possa levantar os custos de toda a imersão, o valor do aluguel da chácara, o preço do aluguel dos ônibus, o preço dos alimentos, se não for em um hotel, preço da equipe de limpeza, caso queira colocar uma empresa profissional. Às vezes a igreja tem poucos membros e eles precisarão focar nas áreas de intercessores e pregadores. Nesse sentido, estou dando um exemplo de condições. O fato é que deve ser levantado todos os custos operacionais, priorizando a excelência do serviço prestado. Priorize bons alimentos, boas estruturas, bons presentes, boas bíblias, treinamento para os setores servirem os participantes com sorriso e alegria é fundamental. Algo que deve ficar bem claro, que esse projeto não pode visar lucro financeiro, mesmo que seja revertido para a igreja, se houver que seja por eventualidade, não por planejamento. A missão é para ganhar pessoas. Digamos que todos os custos levantados fiquem no valor de R$ 350 por pessoa. Esse valor está incluso todos os custos do participante, pessoa não salva, do participante, certo? E também de quem vai ajudar nos 3 setores também. O membro entende que está pagando para ele e para a alma sedenta por Cristo, que não está salva ou que está desviada, fazendo um ide de Cristo. Então esse valor de R$ 300 é o preço para ele ir, para o membro ir trabalhar, né, como intercessor, como auxiliar ou como pregador, e para o membro, e para a pessoa que ele está orando, que ele está convidando para participar. Então esse tesoureiro deve criar um método de pagamento dividido por 6 vezes. Lembra que esse evento é firmado 2 vezes ao ano, justamente para não pesar no bolso dos membros. Então, de modo explicativo, esse tesoureiro pode criar um sistema de arrecadação e controle, oferecendo a possibilidade de pagamento em até 6 vezes. Neste exemplo, ficaria 6 vezes de R$ 58,30 por mês. Se ainda assim esse modo fica pesado para os membros, então faça uma imersão por ano e divida os custos por 12 vezes, em 12 vezes. Mas é neste ponto que o pastor deve orientar a igreja, de que a igreja tem a possibilidade de ofertar e ser um missionário participativo, cumprindo as escrituras bíblicas. Explique que não é uma visão celular. Faça reuniões com a liderança da sua igreja, principalmente dentro da igreja. Discuta as ideias desse protocolo. Ore bastante e peça direção e confirmação de Deus.
Tópico 2: treinamento de cada área. Interessante ressaltar que os treinamentos devem preferencialmente ser executados fisicamente na igreja. Evite reuniões em casas. Preserve a espiritualidade do seu lar. Pregadores. Tópico 1: pregadores devem usar um crachá vermelho. As ministrações devem seguir o tema estipulado no cronograma. No próximo capítulo do livro, cada ministração terá um norte bíblico para seguir. Contudo, não vamos padronizar quem não pode ser padronizado. Todo pregador deve buscar em oração e jejum a revelação do Espírito Santo de Deus para conduzir a ministração. A orientação é que faça orações, jejuns individuais e coletivos junto com um grupo de intercessores, 4 meses antes da imersão, e intensificar nos últimos 21 dias. Outra orientação é marcar reuniões mensais com o pastor e líder deste setor para conversar sobre o tema, sempre com muita humildade e disposição em aprender em ambos os lados, jamais com orgulho, arrogância ou espírito de competitividade. Absorva a filosofia do sorriso e amor, tratar cada participante como se estivesse tratando o próprio Jesus Cristo. Tópico dos intercessores. Eles devem usar um crachá branco. Esse setor, na opinião de muitos, é um dos mais importantes. Obviamente todos são importantes, mas nós sabemos que a luta maior é contra principados e potestades nas regiões celestiais. A equipe de intercessão deve ser muito boa mesmo. Reuniões precisam ser executadas fisicamente na igreja. Todo mês, o pastor e o líder deste setor devem organizar, primeiramente, cursos e ensinar o que é jejuar, como faz para jejuar, qual é o jejum que agrada a Deus, o porquê de se jejuar. Esse protocolo não entra no mérito de ensinar, pois pesaria muito o livro. Tenha certeza que com muita oração o líder e o pastor saberão ensinar de uma maneira mais eficaz o que é vigilância, oração, intercessão e jejum. Ensine e faça cursos sobre oração, guerra espiritual e libertação. Os 4 meses de jejum e oração é justamente o tempo ideal para ensinar todos os intercessores. Agora olha que interessante essa dica. Após esse ensinamento, faça que a equipe de intercessores ensine os auxiliares, os confessionários, os grupos de louvor e até os pregadores, pois o ser humano só aprende quando tem capacidade de ensinar. Todos os setores deverão orar e jejuar 4 meses antes do evento. Fortaleça sua equipe de intercessão com cursos e ensinamentos espirituais. Então delibere essa equipe para o ensinamento diante dos outros setores. Os 21 dias antecedentes da imersão, toda a igreja deverá entender todo esse processo de consagração, jejum, oração, vigília e intercessão. Assim, abrindo uma consagração coletiva poderosa de 21 dias antes da imersão, liderada pelos intercessores. Na imersão, deverá existir um quartinho de oração, ou espaço de oração, com a finalidade de sempre ter um intercessor orando. 24 horas, os 3 dias do evento. O líder da intercessão deve fazer uma escala de oração de 1 hora antecipada, com os nomes preenchendo todos os 3 dias. Muito importante neste quartinho ter cartolinas em branco pregadas na parede e caneta à disposição, para que cada intercessor possa escrever nessas cartolinas as demandas e necessidades de orações, seja o nome dos participantes, o nome dos pregadores, dos auxiliares. Recomenda-se que cada intercessor possa assistir o filme Quarto de Guerra, de Alex Kendry. Não existe um número limite de intercessores, porém que seja um quadro bastante organizado entre homens e mulheres. Na imersão, os intercessores homens oram e aconselham os homens. E as mulheres também oram e aconselham as mulheres. Jamais coloque a mão na cabeça de algum participante. Somente o pastor ou o presbítero tem essa permissão. Aprenda a orar pelo participante colocando a mão no ombro. Nas ministrações é fundamental ter uma escala de intercessores de 15 em 15 minutos, 1 ou 2 postos no máximo. Duplas é uma ótima
uma ótima opção estratégica. No final de cada administração haverá orações. Então é neste momento que todos os intercessores devem orar com os participantes, sempre com a finalidade de ajudá-los. Todos deste setor de intercessão devem se consagrar por 4 meses antes do evento e intensificar os 21 dias finais. Faça reuniões mensais na igreja com o intuito sempre de crescer e melhorar algum procedimento. Tenham sempre a humildade em aprender e não deixe o orgulho e a competitividade encher os corações. Lembre-se que aquele que serve é o que é mais servido. Jamais um intercessor deve colocar a mão na cabeça de um participante ou um ajudante para orar. Sempre coloque as mãos no ombro ou em cima do peito, na parte do pescoço. Somente o pastor ou o presbítero tem o direito de colocar a mão na cabeça de alguém em oração. Absorva a filosofia do sorriso e do amor. Tratar cada participante como se estivesse tratando o próprio Jesus Cristo. Se o participante for de temperamento difícil, então seja 10 vezes mais amoroso e compassivo com ele. Auxiliares devem usar crachá azul. Esse setor é fundamental, pois a operacionalidade logística e de apoio é vital para a imersão. O líder deste setor deve organizar reuniões na igreja e discutir e analisar com todos os participantes as funções atribuídas, como limpar um banheiro de modo eficaz, como se portar na cozinha, como ajudar os participantes com informações e sempre com um sorriso no rosto, ajudar os intercessores em uma eventual dificuldade no momento das orações com os participantes, ajudar os participantes nos deslocamentos do alojamento e auditório, o alojamento e banheiro, do alojamento e refeitório, sempre com muita disposição e sorriso no rosto, como se estivesse ajudando o próprio Cristo Jesus. Todos devem se consagrar por 4 meses antes do evento e intensificar os 21 dias finais. Façam reuniões mensais na igreja com o intuito sempre de crescer e melhorar algum procedimento. Tenham sempre a humildade em aprender e não deixe o orgulho e a competitividade encher os corações. Lembre-se que aquele que serve é o que é mais servido. Grupo de louvor. Ele está dentro do departamento dos auxiliares. Deve ser composto pelos membros que já fazem esse papel na igreja. Contudo, a escolha das músicas é algo extremamente importante. As músicas da atualidade não são boas escolhas para essa imersão. Priorize canções de adoração que remetem muito amor e cura interior. Que sejam músicas antigas ou desconhecidas, para que o participante se sinta impactado e jamais esqueça aquele momento. Existe uma playlist da finada pastora Cássia Rezende, que elaborou essas músicas para essa finalidade há mais de 20 anos atrás. O acesso foi recentemente digitalizado e está na internet, nos veículos de vídeo e músicas pelo nome de Pastora Cássia Rezende, Protocolo Missão Urbana. São 8 músicas que atendem toda demanda deste evento. Estejam em bastante oração e busque direção de Deus, principalmente nos 21 dias restantes para o início do evento. Leve as músicas para o setor de intercessão aprovar por meio de oração. Os auxiliares trabalharão na cozinha e devem elaborar juntamente com o líder do setor, o pastor responsável e o tesoureiro, a elaboração do cardápio dos 3 dias da imersão. Priorize uma alimentação mais leve, que contenha mais frutas e legumes. Tratem todos com muito sorriso e compaixão. Os auxiliares devem ajudar na organização da fogueira no sábado à noite, preparar o local, os itens de segurança, organizar o caminho que os participantes farão, explicar novamente para eles, para aqueles que não entendeu, sempre com muito sorriso no rosto, como se estivesse fazendo para Cristo Jesus. Os auxiliares devem ajudar no batismo também. Domingo pela manhã, organizar as roupas, a fila, todo o cronograma deve ser organizado por esse setor. Assim, o pastor e os intercessores farão suas funções com mais dedicação e eficiência. No final do batismo, na volta dos participantes ao auditório, a equipe de auxiliares deve organizar um presente para cada participante. Todos os presentes com o mesmo formato, mas exclusivos por dentro. Ou seja,
Cada um deve conter cartas ou mensagens cristãs escritas pelos intercessores, pregadores e pelos auxiliares também. Tudo de próprio punho, dedicado a cada participante de modo exclusivo. Não escreva as cartas como se estivesse escrevendo. Escreva as cartas como se estivesse escrevendo para o próprio Cristo. Não faça essas escritas padronizadas. Coloque nos presentes as cartas. Coloque algumas balinhas de chocolates, estejam em oração pedindo revelação e direção de Cristo para melhorarem esse presente. A intenção deve ser de acolhimento desses novos participantes. Absorva a filosofia do sorriso e amor, tratar cada participante como se estivesse tratando o próprio Cristo Jesus. Tópico dos confessionários. Todo membro que se deslocará sábado à tarde para ser um confessionário, ele deve usar um crachá amarelo. Essa parte é muito perigosa, deve ser levada com bastante atenção. No sábado à tarde haverá um período onde cada participante deverá conversar com alguém. Esse alguém é o que chamamos de confessionários. São membros da igreja que poderão estar ajudando em qualquer setor da imersão. E caso o número de participantes seja maior, o que evidentemente vai ser, então é necessário que os membros da igreja que não estarão participando da imersão se desloquem para lá, com o intuito de suprir essa demanda que faltou e estar prontos para ouvir. Por isso é extremamente importante todos os membros passarem por um curso de ética e de aconselhamento pastoral. Esse curso tem que ser ministrado pelo pastor na igreja, antecipadamente. A principal função do confessionário é só de ouvir. Ele não pode nem deve dar orientação religiosa específica. O seu papel simplesmente é de ouvir. Claro que não vamos limitar a ação do Espírito Santo, mas entenda que é a hora do participante falar. Ele precisa botar para fora seu trauma. Ele precisa contar a sua história de vida. Então aqui, o papel não é de aconselhar, e sim de escutar, demonstrando atenção, fazendo perguntas inteligentes que instigarão o participante a contar mais do seu desabafo. Por isso que 4 meses antes devem ser estipulado um curso nesta modalidade para que todos os membros escalados para o confessionário estejam preparados. Lembrando que a prioridade é sempre homem confessando com homem e mulher confessando com mulher, e que sejam em núcleos familiares diferentes. A ética deve ser exaustivamente ensinada aos confessionários. Antes dos 21 dias, uma consagração deve acontecer. Ou seja, o confessionário precisa entender que seu papel é de ouvir com atenção e jamais, diante do Deus vivo, jamais comentar o que se ouviu. Nem mesmo o pastor tem o direito de saber o que foi falado nessa confissão. Trabalhe esse aspecto, absorva a filosofia do sorriso e amor e trate cada participante como se estivesse tratando o próprio Cristo Jesus. Capítulo 3. Escolha do local. O local da imersão deve ser escolhido com bastante antecedência. Geralmente, as chácaras ou sítios que ficam em zonas rurais são ótimas opções, visto que o acesso à natureza traz um ar de conexão mais forte. Existem espaços que já são próprios para essas imersões, pois eles têm a estrutura que você precisa. Eles têm a cozinha, o alojamento masculino separado do feminino, com banheiros separados, um auditório, geralmente possui uma piscina que será importante para a realização do batismo, e o fato de ser um espaço rural, a elaboração da fogueira ficará mais fácil. Entretanto, essa imersão pode ser executada em hotéis, é uma opção mais confortável. A grande dificuldade aqui seria na elaboração da fogueira e do bloqueio das televisões, visto que a imersão deve ser feita para que os participantes um momento extremamente único e isolado de contatos exteriores. Celular, televisão não pode ser permitido. O setor de auxiliares deve comparecer dias antes para organizar todos os preparativos, assim também como o setor dos intercessores, para a realização das orações e consagrações necessárias, além de organizarem o quarto, o espaço de orações de 24 horas. Tópico 4. Culto.
Pré-imersão. Quinta-feira. Na quinta-feira, um dia antes do evento, a organização deverá realizar um culto de pré-imersão. Pode ser facultativo. A liderança da igreja pode optar pela execução ou não. O interessante nesse culto é ter sempre a guia do Espírito Santo de Deus. Porém, evite dar muitas explicações sobre o cronograma aos participantes. A ministração, se houver, deve ser focada e amparada na Bíblia com uma temática de amor e quebrantamento. É um bom dia para que os setores realizem, depois do culto, os ajustes finais para sexta-feira. Tópico 5, sexta-feira à noite. O horário de saída deve ser seguido, às 19 horas. Esse é o momento dos auxiliares ajudarem com as bagagens e informações dos participantes. O sorriso, a atenção e o respeito devem ser características fundamentais. O setor dos intercessores precisa estar atento para os levantes espirituais. Por isso é recomendado a chegada um pouco antes para estar em oração e cobertura espiritual. O comportamento dentro do ônibus deve ser pautado com bastante zelo. Os auxiliares e intercessores que estiverem embarcados devem zelar pelo silêncio e passar de modo educado para os participantes que o momento é de reflexão e silêncio, sempre com humildade, tratando todos com um sorriso. Chegada 6. Tópico 6. Chegada no evento. Os participantes devem receber um crachá verde com o seu nome impresso e serem direcionados para o auditório automaticamente. O setor de auxiliares deve ajudar em todo esse processo. Então, depois que o culto estiver começado no auditório, os auxiliares devem descarregar as bagagens de cada participante, colocando no hall de entrada do alojamento deles. A ministração deve começar o quanto antes. Evitem atraso e façam um só deslocamento. 7. Explicação das regras e primeira ministração. Quando todos estiverem sentados, os homens do lado direito e as mulheres do lado esquerdo, antes da primeira ministração é necessário o pastor presidente ou líder do projeto ler as regras, explicar que é um mover espiritual de conexão e reflexão, que é importante cada participante dar uma última chance para suas vidas e abrir o coração para receber essa ministração. Explicar sobre o pacto do silêncio, que essa imersão é um final de semana de conexão com Deus, mudança de vida, então não é permitido conversa paralela em nenhum momento, principalmente nas refeições ou nos alojamentos. E essa monitoração deve ser feita por todos, mas lembre-se, sempre com muita educação e sorriso no rosto. Celulares devem ser desligados, não pode ter televisões ou qualquer outra distração. Proibido o consumo de álcool e outras drogas. Se tiver algum fumante, que faça um esforço ao máximo para não fumar, mas que isso não seja motivo para desistência. Usemos o bom senso aqui com muito amor. Cada participante ganhará uma garrafinha de água, para que evitem de estar saindo das ministrações, e uma Bíblia, mesmo que seja daquelas bem pequenas de missões, mas é necessário cada participante ganhar uma Bíblia. Não façam cantina com comércio. A alimentação será exclusivamente do cronograma e esse evento não visa lucro. Primeira ministração. Após todos os avisos, comece o louvor com bastante alegria e entusiasmo. Nessa hora é importante a participação dos auxiliares e intercessores para que os participantes se sintam abraçados e possam notar que é bom estar adorando a Cristo. Depois é a hora da ministração. O pregador levará a palavra e os intercessores começarão a escala de intercessão local. Pois a intercessão do quarto de guerra deveria já ter começado bem antes, às 19 horas, e parar somente com a chegada do ônibus na igreja no domingo pela manhã. Vamos observar os tópicos para o setor dos pregadores. Contudo, esteja em bastante consagração, o pregador deve estar em bastante consagração e pedir ao Espírito Santo de Deus para que confirme a vontade dele. Abaixo vai um norte de como a pregação deve ser intencionada,
Mas não se prenda a isso somente. O importante é observar que, primeiramente, o participante precisa entender a magnitude do amor de Deus, o amor de Cristo, como ele é soberano e sempre controlou tudo. É muito importante ter testemunhos de transformações nesta pregação. Chamar um ou dois, ou até três membros para dar testemunhos antes, durante ou no final desta ministração é muito importante. A ministração tem um tema: amor e onisciência de Cristo. Trabalhe esse tema. Fale do amor de Cristo. Fale que não foi obra do acaso os participantes estarem ali. Fale do poder deste amor. Fale que Cristo é onisciente e que todo senso de justiça que nós temos é um trapo imundo para Deus, que não temos capacidade de entender a justiça de Deus. Fale da transformação que Cristo traz. Fale dos cuidados que Cristo tem por nós. Enfim, trabalhe essa linha. O participante deve ser abraçado, acolhido. Melhore esses tópicos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O pregador deve se consagrar para essa pregação 4 meses antes. Em seguida é a parte da oração. Os intercessores devem ajudar os participantes com orações. Não coloque a mão na cabeça de ninguém. Somente o pastor e presbíteros têm esse direito. Os auxiliares devem ajudar com o afastamento das cadeiras. Criem uma atmosfera de adoração total. Orem bastante e ministrem acolhimento e amor. Após essa ministração, é o jantar, tópico 9. Este é um momento importante, pois os participantes terão acesso pela primeira vez ao refeitório e alojamento. Então é importante que os auxiliares e intercessores orientem caso alguém se sinta perdido. Os 3 setores, tanto de pregadores, auxiliares e intercessores, deverão dar o exemplo do pacto do silêncio. Esse exemplo deve ser dado por eles, como um exemplo de bons homens que cumprem regras. Sempre com um sorriso no rosto e com muita educação. Caso precise comunicar verbalmente ou chamar a atenção de quem está conversando, faça tudo com muito amor e sorriso no rosto. Os participantes estão observando a todo momento todos os seus movimentos. A orientação é que a janta seja algo leve. Uma sopa ou uma canja de galinha, ou um caldo de feijão com legumes e saladas. Algo que seja leve. Assim que os participantes forem para os alojamentos, a equipe de auxiliares deve observar e incentivar os participantes a dormirem cedo, o mais rápido possível, para evitar conversas paralelas. Tópico 10. Despertar os participantes no sábado. Os auxiliares devem acordar os participantes. Coloque um louvor no auditório e acorde educadamente com um sorriso no rosto cada participante. Faça como se fosse acordar Jesus Cristo. Orientem a ir no banheiro rapidamente e se deslocarem para o alojamento, pois não haverá café ainda. Este horário ainda é muito cedo, são 6 horas. Serão 6 horas da manhã. Então, orientem que haverá uma pequena ministração e logo depois um tempo para o café da manhã, onde terão um tempo maior para se acomodar higienicamente e tal. Sempre com muita educação e sorriso no rosto. Então, conduzirão todos eles para o alojamento, para o auditório, tendo a segunda ministração. A equipe de louvor fará uma ministração rápida de busca e adoração, sempre com músicas impactantes e novas. Em seguida, será passada a palavra para o pregador. Os intercessores farão a escala de duplas de intercessão na oração. A segunda ministração tem o tema cruz e arrependimento. Fale da lei de Moisés. Fale do papel de Cristo. Fale da graça de Cristo. Fale do poder do sangue derramado de Cristo. Comece a bater sobre arrependimento. Todos estão destituídos. Precisamos aprender e ter um encontro com Deus. Bata em arrependimento e pecado. Testemunhos de mudança de algum membro é muito importante. Fale do sacrifício de Cristo naquela cruz. Siga essa linha de cruz e arrependimento. Busque no Espírito Santo de Deus ajuda para fazer melhor ainda.
pregador deve consagrar essa pregação 4 meses antes e aumentar esses tópicos para a glória de Cristo. Após a ministração, a equipe de louvor trará uma música de adoração e arrependimento. Os intercessores ajudarão os participantes com oração e ministrando o arrependimento sempre de modo educado, jamais colocando a mão na cabeça de alguém. Somente o pastor pode fazer isso. Então, em seguida, o tópico 12, café da manhã. Os auxiliares devem ajudar os participantes nesse deslocamento. É extremamente importante a comunhão e o silêncio. Dando um exemplo, tratar todos com muito sorriso e boa educação. A sugestão é de um café da manhã reforçado, mais simples. Por exemplo, um café, um leite, um pão, uma manteiga, uma chocolatada em pó e frutas. De repente um biscoito, talvez. 13º tópico, terceira ministração. Após o café da manhã, no horário estipulado do cronograma, a terceira ministração deve começar. Importante que o setor de auxiliares ajude nesta execução. Interessante ressaltar que quando a ministração começar, a equipe de auxiliares deve realizar a limpeza nos alojamentos e banheiros. A equipe de louvor fará uma ministração de busca e adoração, sempre com músicas impactantes e novas. Em seguida, será passada a palavra para o pregador. Os intercessores farão a escala de duplas na intercessão. A ministração tem o tema de identidade e propósito de vida. Terceira ministração, o tema é identidade e propósito de vida. Pergunte várias vezes para os participantes: quem é você? Fale sobre identidade. Use 1 Gênesis 1:26. Leia 1 Gênesis 1:26 umas 7 vezes para eles. Explique quem é você em Cristo. Explique sobre quem ele é em Cristo. Fale com mais profundidade sobre identidade. Explique sobre o propósito de vida, a vocação profissional. Explique sobre o chamado ministerial, talentos e dons que eles possuem para fazer a obra de Deus. Explique com exemplos explique com exemplos e a diferença entre propósito de vida e chamado ministerial. Explique que as pessoas são infelizes quando não cumprem seu propósito de vida e o seu chamado ministerial, que podem ser paralelos ou não. Ou seja, existem alguns que viverão do seu chamado ministerial e outros que viverão dos seus propósitos de vida e executarão o seu chamado ministerial paralelamente, e que ambos os casos o direcionamento e confirmação sempre vem de Deus, e em que ambos os casos tudo está certo. Siga essa linha de intenção, busque no Espírito Santo de Deus ajuda para fazer o melhor possível. O pregador deve consagrar para essa pregação 4 meses antes. Após a ministração da palavra, a equipe de louvor trará uma música de adoração e arrependimento. Os intercessores ajudarão os participantes com oração e ministrando identidade e propósito de vida, sempre de modo educado, jamais colocando a mão na cabeça das pessoas. Somente o pastor pode fazer isso. Tópico 14º, almoço. A equipe de auxiliares deve ajudar no deslocamento dos participantes para o refeitório, mantendo sempre o pacto do silêncio, dando o exemplo juntamente com os intercessores. Evitem exortações de modo grosseiro. Seja sempre sorridente e educado ao se comunicar. Cada pessoa ali é o próprio Jesus Cristo. Sugestão de almoço: sempre algo leve e nutritivo. Por exemplo, um arroz branco com feijão, um estrogonofe de frango com batata palha, salada, suco e frutas de sobremesa. Quarta ministração. 15º ponto. Após o almoço, no horário marcado, todos deverão comparecer ao auditório para a realização da quarta ministração. Os auxiliares devem ajudar os participantes neste deslocamento. A equipe de louvor fará uma ministração de busca e adoração, sempre com músicas impactantes e novas. Em seguida será passada a palavra para o pregador. Os intercessores farão a escala de duplas da intercessão. O tema da ministração é cura interior. A quarta ministração tem o tema
de cura interior. Fale sobre feridas. Fale sobre a cura do corpo, da alma, do espírito. Fale do perdão com empatia, junto com compaixão. Fale da necessidade de se auto-perdoar, de liberar perdão. Ensine a oração do perdão, que é orar abençoando aquele que te ofendeu. Fale do poder de Cristo. Siga essa linha de intenção. Melhore 10 vezes mais essa pregação, esses itens. Busque no Espírito Santo de Deus ajuda para fazer o melhor possível. O pregador deve consagrar essa pregação 4 meses antes. Após a ministração da palavra, a equipe de louvor trará uma música de adoração e cura. E a sugestão é que seja Abba Pai, da pastora Cássia Rezende. Os intercessores ajudarão os participantes com oração e ministração de cura interior. Sempre de modo educado, jamais colocando a mão na cabeça das pessoas. Somente o pastor pode fazer isso. 16º tópico, confessionário. Após essa ministração, é necessário que todos os auxiliares, pregadores e intercessores se organizem para que cada pessoa possa levar um participante para um local mais tranquilo e reservado. Ou, pelo menos, que um participante fique mais distante do outro, para que eles possam falar com mais privacidade. E o confessionário, ouvir o desabafo de cada participante com mais atenção. É imprescindível que cada confessionário tenha passado por um curso de ética pastoral e aconselhamento pastoral. Cada participante deve conversar com um confessionário, de preferência homem com homem e mulher com mulher. Importante priorizar pessoas que não são do ciclo social. Assim, um participante terá maior liberdade para contar sua história de vida, seus traumas e suas mazelas. Cada confessionário deve ser ouvinte e procurar não conversar ou dar orientações. Neste caso, é importante ser um bom ouvinte, prestar atenção na história e fazer perguntas para que o participante possa falar ainda mais. Este é o momento que todo participante deve ter para se desabafar. Importante ter uma trilha sonora muito aconchegante para que todos possam ter mais confiança no desabafo. Não podemos limitar a ação do Espírito Santo. Então, deste modo, se o confessionário quiser fazer uma oração no final da conversa com o seu participante que desabafou, fiquemos todos em paz. Interessante ressaltar que esse confessionário, ele pode ser um intercessor, ele pode ser um auxiliar e ele pode ser um pregador. A chamada dos membros é justamente para suprir a demanda de todos os participantes. Tópico 17º, jantar. A equipe de auxiliares deve ajudar no deslocamento dos participantes para o refeitório, mantendo sempre o pacto do silêncio, dando um exemplo. Juntamente com os intercessores, evitem exortações de modo grosseiro, sempre sorrindo e seja educado ao se comunicar. Cada pessoa ali é o próprio Jesus Cristo. Sugestão é uma refeição leve, um arroz com frango grelhado, salada e frutas de sobremesa. Quinta ministração. Após o jantar, no horário marcado, todos deverão comparecer no auditório para a realização da quinta ministração. Os auxiliares devem ajudar os participantes nesse deslocamento. A equipe de louvor fará uma ministração de busca e adoração, sempre com músicas impactantes e novas. Em seguida, será passada a palavra para o pregador. Os intercessores farão a escala de duplas na intercessão. A ministração, quebra de maldição. Tema da quinta ministração, quebra de maldição. Fale do poder do sangue de Jesus Cristo no madeiro da cruz. Fale do poder de Cristo Jesus. Faça uma ordenância de quebra de maldição, onde todos os participantes repitam, verbalizando com voz de autoridade, que tudo o que aconteceu foi para a glória de Cristo. Siga essa linha de intenção. Melhore 10 vezes mais esse tópico. Busque no Espírito Santo de Deus para fazer o melhor possível. O pregador deve consagrar para essa pregação 4 meses antes. Após a ministração da palavra, a equipe de louvor trará uma música de adoração e libertação.
Os intercessores ajudarão os participantes com oração e ministração de libertação, sempre de modo educado, jamais colocando a mão na cabeça das pessoas. Somente o pastor pode fazer isso. Tópico 19. Teatro. Em seguida, no auditório mesmo, ainda no auditório, o setor dos auxiliares apresentarão em um telão a reprodução de um vídeo. O Teatro dos Sete Pecados. Abaixo estará desenvolvido. Estaremos falando abaixo a trama do teatro. Mas é aconselhável não fazerem um teatro fisicamente. O vídeo do Teatro dos Sete Pecados é encontrado na internet, que segue essa trama e é uma melhor opção, principalmente no resguardo espiritual. Procure um vídeo nos streamings que fale desse teatro dos sete pecados e reproduza. É melhor do que fazer esse teatro fisicamente. A trama é: uma pessoa vestida normal é bombardeada por um personagem vestido de demônio. Essa pessoa que está sendo bombardeada encontra com outro personagem, se encontra com um outro personagem, um anjo de luz chamado Espírito Santo. Então agora ela abraça esse personagem e o demônio fica ao seu derredor, tentando bombardeá-la. Acontece que em um vacilo ela começa a ceder aos encantos e decide se afastar do Espírito Santo. Então esse demônio afasta o Espírito Santo e chama mais 7 personagens demoníacos. E agora ela fica extremamente acorrentada e assolada por 7 demônios. Então, como se fosse a última brecha em meio a uma aflição imensa, ela chama pelo Espírito Santo, ela clama pela volta do Espírito Santo, então ele vem e afasta todos os demônios. Assim termina a peça teatral. Neste momento, o pregador da ministração, da quebra de maldição, deve explicar biblicamente o que aconteceu, orientar a todos sobre a importância de serem limpos e uma nova criatura em Cristo Jesus. Em seguida, haverá o desbloqueio da fogueira, é o 20º tópico, desbloqueio na fogueira. Em seguida a essa exortação da peça teatral, o setor de auxiliares deve distribuir folhas e canetas para todos os participantes. Então eles terão tempo para refletir. Nessa hora é importante ter no fundo uma música de cura. Sugestão: música Abba Pai da pastora Cássia Rezende. Os participantes deverão escrever os seus maiores traumas, os bloqueios que travaram e que impediram a vida deles por todos os anos, escritos nesse papel. Então, assim, cada um deverá se deslocar para a fogueira e jogar esses papéis com esses traumas escritos. Esses papéis deverão ser jogados e o participante deve gritar com toda a força do mundo, como se fosse um ato libertador. Então ele jogará esse papel nessa fogueira e liberará um grito muito forte. Após isso, se a equipe quiser disponibilizar um chá com biscoito ou um suco, é interessante. Mas não café, porque já vai estar tarde da noite. Isso atrapalhará o sono. Então, mantenha-se o pacto do silêncio, o recolhimento nos alojamentos o quanto antes. Domingo pela manhã, 21º tópico. Os auxiliares devem acordar os participantes. Coloquem algum louvor no auditório, acorde educadamente com um sorriso no rosto cada participante. Faça como se fosse Jesus Cristo. Orientem a ir no banheiro rapidamente e se deslocarem para o alojamento. Esse horário ainda é muito cedo, serão 6 horas da manhã, então orientem que haverá uma pequena ministração e logo depois um tempo maior para o café da manhã, onde terão um tempo maior para se acomodarem higienicamente depois. Sempre com muita educação e sorriso no rosto. 22º tópico, a sexta ministração. A equipe de louvor fará uma ministração de busca e adoração, sempre com músicas impactantes e novas. Em seguida será passada a palavra para o pregador. Os intercessores farão a escala de duplas na intercessão. A sexta ministração, o tema é batismo com o Espírito Santo. Explicar sobre o Espírito Santo,
Explique o que é falar em línguas. Explique o que é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que foi? Explique os frutos do Espírito Santo. Explique como é viver uma nova vida com o Espírito Santo. Clamar em oração forte pedindo para que os participantes repitam que eles possam receber esse Espírito Santo pela imposição de mãos do pastor e do pregador. Siga essa linha de intenção. Busque no Espírito Santo de Deus a ajuda para fazer melhor ainda. Melhore esses temas 10 vezes mais. O pregador deve consagrar para essa pregação 4 meses antes. Após a ministração da palavra, a equipe de louvor trará uma música de adoração e busca. E os intercessores ajudarão os participantes com oração. A ministração, ministrando o Espírito Santo. Os intercessores devem ministrar o Espírito Santo. Demandem tempo nessa oração, sempre de modo educado, jamais colocando a mão na cabeça das pessoas. Somente o pastor pode fazer isso. 13º tópico, café da manhã, domingo. Os auxiliares devem ajudar os participantes neste deslocamento. É extremamente importante manter a comunhão e o silêncio, dando um exemplo, tratando todos com muito sorriso e boa educação. A sugestão é de um café da manhã reforçado, mais simples, como por exemplo um café, um leite, um pão com manteiga, um achocolatado, frutas e quem sabe um biscoito. 24º tópico, 7ª ministração. Após o café da manhã, no horário estipulado do cronograma, a 7ª ministração deve começar. Importante que o setor dos auxiliares ajude nesta execução. Interessante ressaltar que quando a ministração começar, a equipe de auxiliares deve fazer a limpeza nos alojamentos e banheiros. A equipe de louvor fará uma ministração de busca e adoração, sempre com músicas impactantes e novas. Em seguida será passada a palavra para o pregador. Os intercessores farão a escala de duplas de intercessão. A 7ª ministração tem o tema Novo Caminhar em Cristo, uma nova família. 7ª ministração, o tema é o Novo Caminhar em Cristo, uma nova família. Fale sobre uma nova vida em Cristo. Fale sobre um caminhar com o Espírito Santo. Fale da liberdade que é estar em Cristo. Fale da felicidade que é ter a salvação. Fale do amor de Cristo para conosco nessa caminhada. Fale que a igreja está de portas abertas para receber todos com carinho. Apresente testemunhos. Faça apelo por aceitação de Cristo. Faça o apelo para quem quer ser batizado. Faça apelo para quem quer ser renovado e voltar aos pés de Cristo. Faça a declaração de fé aos participantes que aceitarem. Aqui abaixo vai a declaração caso você necessite. Façam eles repetirem. Declare de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma, com toda a sua força. Verbalize e fale. Ó Senhor Jesus Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Criador de tudo e de todos. O Senhor venceu a morte, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. E eu, fulano de tal, o confesso agora como meu Deus e Criador, meu único suficiente Salvador, e deixo a minha vida em suas mãos. Eu sei que o Senhor fez a dispensação do Espírito Santo de Deus, ao qual eu peço educadamente que habite em mim agora, pois eu te declaro novamente, Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor e Salvador da minha vida. Agora, e deste modo, eu perdoo todos os que me ofenderam e peço perdão também aos meus pecados. Assim eu te peço novamente, habite em mim, Espírito Santo de Deus. Amém. Nesta hora, ao findar essa ministração, aqueles que levantaram a mão e fizeram essa confissão, essa é a hora fundamental, é o 15º tópico, o batismo nas águas. Nessa hora é fundamental que o setor dos auxiliares ajude no deslocamento de todos os participantes, para a área da piscina, para a área do batismo. Os auxiliares devem ajudar com as roupas, devem estar tudo já preparado. Coloque aquela roupa branca, vista aquela roupa branca, rápido ali, muito bem organizado, e aqueles que aceitarem o batismo serão batizados pelo pastor com a ajuda do setor de intercessores.
Todos os participantes deverão se deslocar para o local do batismo. E no local do batismo, faça novos apelos. Quem sabe ali na hora um ou outro aceita ser batizado. O grupo de louvor pode ajudar colocando as músicas e ajudando no que for preciso para que esse momento seja único. Entrega das cartas, chocolates e presentes. Na volta do batismo, todos os participantes receberão no auditório. Então terminou o batismo, vamos voltar para o auditório. Todos receberão no auditório os presentes, contendo as cartas e mensagens dos auxiliares e intercessores. Chocolates e doces, em geral, devem estar dentro dos saquinhos de presente. Este é o momento dos abraços calorosos e das grandes orações, canções e hinos de júbilo, finalizando o pacto do silêncio. Assim, todos deverão se deslocar para o ônibus com a finalidade de voltar para a igreja. 27º tópico, a volta para a igreja. Na volta da igreja, no ônibus, os auxiliares e intercessores devem manter contato e estreitar os laços de amizade, para que todos possam permanecer firmes em comunhão com a igreja. Este é um momento de descontração e alegria. Na chegada à igreja, os presbíteros deverão se encarregar de se apresentarem para cada membro, se colocando à disposição para o discipulado. Esse papel é fundamental e cabe somente ao pastor e aos presbíteros. Em hipótese alguma, nenhum membro poderá fazer discipulado, principalmente o familiar. Os novos convertidos deverão buscar na igreja, nos cultos específicos, e quando necessitarem de apoio discipular, o pastor e os responsáveis por essa execução deverão ser distribuídos e apresentados, sejam presbíteros, diáconos ou líderes de orações, ou líderes de setores. Assim que o ônibus estacionar na porta, o intercessor que ficou no quarto de oração, lá na chácara, pode encerrar as orações, finalizando aquele momento de imersão. Contudo, as orações para que os participantes possam ir no culto pós-imersão é fundamental. 28º tópico, culto pós-imersão. É extremamente importante o pastor realizar cultos, principalmente na primeira semana, para ajudar os novos convertidos a se alinharem e se alimentar espiritualmente. Não é permitido células, cultos familiares e reuniões residenciais, principalmente pela questão da cobertura espiritual das casas e das pessoas envolvidas. Façam sempre esses encontros na igreja, que é o local para a comunhão do corpo de Cristo. Desenvolva nos novos convertidos esse projeto que ele acabou de passar. Aqui começa o discipulado. Esse primeiro amor é fundamental que seja canalizado. Então esse protocolo de missão será um ótimo alimento para que ele se encaixe e ajude a realizá-lo com outras pessoas, para que ele possa agora, como membro da igreja, ajudar a levar um novo participante e que ele agora poderá trabalhar em algum dos setores, executando seu chamado ministerial em Cristo. Promovam melhorias contínuas em cada um desses processos de imersão. Existe a possibilidade de usar esse protocolo em desigrejados ou cristãos que estão desviados, que precisam voltar para o primeiro amor. Um reavivamento espiritual, por exemplo. Faça tudo para a glória de Cristo. Não escondam nada. Compartilhe todas as informações em todos os meios possíveis. Imprimam e façam milhares de cópias desse protocolo. Ele foi escrito anonimamente. A glória para Cristo. Se uma alma for salva, uma só, então todo o esforço que você fez valeu a pena. Execute esse livro, pastor. Execute esse livro, pastor. Peça para o Espírito Santo de Deus te confirmar. O Senhor está com uma ferramenta poderosa em suas mãos. Deus te abençoe. Este foi o fim do livro.